Calorosas saudações e cada vez mais portugueses pedem que Pedro Passos Coelho volte para ser o número 1 do PSD e Primeiro-Ministro, como vamos, aliás, ver a seguir. Felizmente a mim ninguém me tira do lugar número 1 daquele que mais pede likes em Portugal, como podem ver aqui pelo gráfico. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 170 mil subscritores. Para lá caminhamos e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Grupos de WhatsApp, Telegrams, as redes sociais que tiverem estão à vontade. E têm também o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou simplesmente quando fizerem compras no site. Ora, o que é que se passa? Foi feita uma sondagem aos portugueses em que eram perguntadas várias coisas. A primeira, se queriam que Luís Montenegro continuasse como candidato do PSD à Assembleia da República e futuramente indigitado como Primeiro-Ministro. A resposta foi maioritariamente não, como vamos ver a seguir. E quem é que o queriam a substituir? E a resposta foi maioritariamente Pedro Passos Coelho. Vamos ver. E como vimos, a maioria dos portugueses considera que o PSD deveria escolher outro candidato a primeiro-ministro, segundo uma sondagem da Intercampus para o jornal Correio da Manhã. O estudo foi realizado após a rejeição da moção de confiança, que resultou na queda do Executivo e na convocação de eleições antecipadas para 18 de maio. O desgaste do atual líder, Luís Montenegro, está ligado ao caso Spinum Viva, fator que influenciou a opinião pública. Entre os possíveis substitutos está Pedro Passos Coelho, é apontado como a melhor opção, enquanto Paulo Rangel e Carlos Moedas surgem praticamente empatados como segunda escolha. Agora, antes de vermos, vimos agora aqui a introdução inicial, a seguir vamos ver o contexto disto tudo, porque há uma sondagem que mostra os resultados eleitorais que os partidos iriam ter e quais os melhores substitutos do próprio Luís Montenegro e qual a prestação do Luís Montenegro. Eu queria só dar uma nota aqui. É que isto estará a acontecer neste momento e até as próprias empresas de sondagem estarem a fazer estas perguntas, nomeadamente relativamente a Passos Coelho, a mim indica-me, obviamente que é apenas a minha opinião pessoal, mas eu não me admirava nada que neste momento, além da especulação pública que existe e sempre existiu nos últimos anos à volta de Passos Coelho, eu não me admirava absolutamente nada que existissem também movimentações internas do ponto de vista político-partidário dentro do PSD para que isso aconteça. Relativamente ao Paulo Rangel e do Carlos Moedas, antes de vermos já os dados, quer da sondagem, quer relativamente ao Passos, quer relativamente ao Montenegro, são segundas escolhas normais. Carlos Moedas, porque é a pessoa do PSD a seguir ao Primeiro-Ministro com o cargo mais importante, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e possível sucessor de Montenegro, caso isto dê para o torto, para Montenegro, atenção, Carlos Moedas é claramente o sucessor de Montenegro, e Paulo Rangel porque, enfim, é o que tem mais experiência do ponto de vista político e já foi candidato à liderança do PSD no passado também. Vamos continuar. Rumo às eleições legislativas antecipadas, a Aliança Democrática surge em desvantagem e atrás do PS. É o resultado de uma sondagem da Intercampus para o UNAU sobre a intenção de voto dos portugueses para as legislativas de 18 de maio. A polémica com a empresa familiar de Luís Montenegro parece abalar o governo. A AD é a força política que tem a maior queda. O Partido Socialista surge na frente com quase 25% das intenções de voto. A Aliança Democrática vem logo atrás com pouco mais de 23%. O Chega continua em terceiro lugar. Nesta sondagem, o partido liderado por André Ventura teve mais de 16% das intenções de voto. Seguem-se Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, Livre, CDU e PAN. Há aqui várias coisas que conseguimos denotar nos resultados desta sondagem. A seguir vamos ver os números do Montenegro e depois os números do Passos Coelho, já mesmo a seguir. Esta parte aqui é importante porquê? Porque há um contexto para isto. E o contexto é: o Partido Socialista está à frente nas sondagens. Já não, obviamente, eu volto a frisar, eu digo sempre isto. As sondagens valem o que valem. Sempre. E, portanto, têm as suas próprias limitações de previsibilidade. Algumas acertam, outras não acertam. Por exemplo, agora na Alemanha acertaram. Nas autárquicas de 2021 erraram redondamente entre Fernando Medina e Carlos Moedas. Com o Trump em 2016 também erraram. Enfim, às vezes acertam, às vezes erram. Faz parte. Agora, há aqui algo que está a preocupar, obviamente, as bases eleitorais e político-partidárias do PSD. Que é verem que, se no pré-crise Luís Montenegro, pré-crise de governo,
o PSD estava confortavelmente à frente em praticamente todas as sondagens, e confortavelmente falamos de valores à volta de distâncias de 5 pontos percentuais ou até mais em algumas sondagens. Isso chegou a acontecer. Havia sondagens que davam o PSD, a AD no caso, com 35 pontos percentuais e o PS a rondar os 28, atenção, 29, e portanto é uma diferença que já passa o empate técnico em algumas circunstâncias. Portanto, isso era uma vantagem que a AD já tinha numa realidade confortável para si própria, e agora isso deixou de acontecer com estas últimas sondagens e esta última crise de governo. E portanto, obviamente que isto faz com que haja movimentações, e as movimentações advêm daqui. Portanto, como podem ver, a AD em segundo lugar. Obviamente que numa percentagem muito próxima do PS, dentro daquilo que é obviamente uma margem de erro, e também com alguns indecisos, não sei, não responde, de 11%, volto a falar na volatilidade das sondagens, mas tudo isto importa para aquilo que vamos ver já a seguir. Quanto ao resto, não há muito a dizer, percentagens perfeitamente normais de acordo com aquilo que é expectável, tudo na sua zona normal, o Chega nos 16%, que é o que tem tido nas sondagens, quase na mesma percentagem que teve, tirando talvez a Iniciativa Liberal, que tem um crescimento significativo, cresce 3 pontos percentuais, que lhes daria aqui à volta de 17, 18 deputados, não tenho aqui os números, mas com 8% certamente seria à volta disso, 16, 17, 18 deputados, à volta disso, mais ou menos. Portanto, agora vamos ver a parte de Montenegro e Passos Coelho. 56% dos eleitores acham que o PSD deveria escolher outro candidato a primeiro-ministro que não Luís Montenegro. 30% dos inquiridos mantêm a confiança no atual primeiro-ministro. Reparem, isto é péssimo para o Luís Montenegro. A percentagem de pessoas que não o quer como candidato é o dobro, praticamente, das pessoas que o quer como candidato. E atenção que ainda há 13%, vá quase 14%, de indecisos relativamente a isso. A situação do Luís Montenegro não é nada famosa. E eu recordo-me, só aqui um pormenor antes de continuarmos, antes desta sondagem aqui, pá, há 4 dias, mais ou menos, quando deu aquela sondagem, creio que acho que foi a CNN que fez, que tinha o Chega muito para baixo também, tinha caído de 5 pontos percentuais, tinha 13%, foi essa. Nessa sondagem, a percentagem de que as pessoas queriam a recondução do Luís Montenegro era quase 50-50. Agora, isto aqui não é 50-50. É quase 2/3 não quer e apenas 1/3 que quer. Atenção, é dramático. E Passos Coelho é o escolhido dos portugueses para ser candidato do PSD nas próximas eleições legislativas. Com quase 23%, o antigo primeiro-ministro teve uma larga vantagem sobre outros nomes nesta sondagem. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e a presidente do PSD, Leonor Beleza, e ainda o presidente da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, têm entre 13% a 10% da preferência destes inquiridos. E, portanto, como podem ver, há uma distância muitíssimo significativa. Reparem que isto, se quiserem comparar, o Paulo Rangel, que é Ministro de Estado, aliás, sim, posso fazer este exemplo. O Paulo Rangel, que é Ministro de Estado, mais a Leonor Beleza, que é Vice-Presidente do PSD, a jornalista aqui diz Presidente, mas claramente enganou-se, perfeitamente normal, acontece. Mas pronto, o Paulo Rangel e a Leonor Beleza, que é Vice-Presidente do PSD, um Ministro de Estado e a Vice-Presidente do partido, juntos têm praticamente a mesma percentagem, neste gráfico aqui, que o Pedro Passos Coelho, que politicamente não tem participação política, passa a redundância, há 8 anos. É que, a brincar, o Passos Coelho não intervém politicamente há 8 anos. Ele saiu da liderança do PSD em 2017, se eu não estou em erro. Ou 2018, portanto 7 anos. Portanto, é uma realidade muito interessante, porque o Passos Coelho, mesmo sem fazer, não quer dizer nada do ponto de vista, ele não faz nada preguiçoso, mas sem ter participação política ativa, o Passos Coelho está no seu auge do ponto de vista mediático e de caracterização política. Nós estamos a assistir ao Prime Passos Coelho. Literalmente. E reparem que todas estas pessoas estão no ativo neste momento. Todas. Em posições muitíssimo importantes. Um Ministro de Estado, um Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a mais importante, a Vice-Presidente do maior partido português neste momento e portanto, o Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, ou seja, é impressionante. Não deixa de... Eu gostava que o regresso acontecesse, atenção. Mas se isso vai acontecer, eu não sei. Mas gostava bastante.
A sondagem foi realizada pela Intercampus para o UNAU, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas. A amostra é constituída por 600 entrevistas telefónicas, em total privacidade, recolhidas entre 11 e 13 de março de 2025. A recolha iniciou-se imediatamente a seguir à reprovação da moção de confiança. Isto é um dado importante e por isto é que eu meti esta parte aqui de final. Isto é um dado importante, porque o contexto importa sempre. Portanto, isto foi recolhido dia 11, ou entre dia 11 e dia 13, e por isso é que estas percentagens já são estas, não é? Já vemos aqui uma queda da AD em segundo lugar, e por isso é que talvez a percentagem seja tão elevada para Pedro Passos Coelho. Eu acredito que há genuinamente muita gente em Portugal que quer um entendimento à direita. Eu acho que há genuinamente um cansaço. Eu não digo que a maior parte das pessoas queira o Chega a governar sozinho ou a Iniciativa Liberal a governar sozinho. Isto é a minha opinião. Eu acho que, no entender da maior parte das pessoas, há uma pretensão que o PSD se puxe para a direita. O que as pessoas pretendem, de um ponto de vista civilizacional em Portugal, é alguma estabilidade garantida por um partido que tem experiência de governação, no caso o PSD, mas ao mesmo tempo sentem que precisam de um discurso disruptivo do ponto de vista cultural, e é aí que entra o Chega, e um discurso disruptivo do ponto de vista económico, e é aí que entra a Iniciativa Liberal. Ou seja, eu acho que de um ponto de vista civilizacional em Portugal, o que as pessoas mais desejam nisto é que haja um governo que se coordene à direita do PS, entre todas as forças políticas, se é em coligação governamental, não sei, ou é indiferente, ou se é em coligação parlamentar, o que lhe quiserem chamar. Agora, a opinião que eu tenho, fora daquilo que é eu não quero chamar fanáticos partidários, mas fora da índole partidária, no eleitor comum, é que haja um puxar do PSD para a direita com um entendimento disruptivo com esses mesmos dois partidos, que são, em determinado âmbito, antissistema. O Chega de um ponto de vista de matriz cultural e social e a Iniciativa Liberal do ponto de vista económico. Portanto, eu creio que é essa a principal visão. E talvez seja por isso que o Pedro Passos Coelho tem esta percentagem, porque o Pedro Passos Coelho é a personagem política em Portugal que melhor conseguiria fazer essa união e essa simbiose entre aquilo que é a experiência governamental que o PSD tem, e ele próprio tem mais do que ninguém neste país. Talvez, não é de ser bom nem ser mau, é só mesmo uma questão de experiência. Talvez mais do que ele, só o Marcelo Rebelo de Sousa também tem mais idade, o António Guterres e o António Costa. Mais do que ele, devido que haja mais alguém. E ao mesmo tempo consegue agregar positivamente as narrativas dos liberais e do Chega. Por isso é que a percentagem é tão elevada. Reparem, o Paulo Rangel é atualmente Ministro de Estado. Está 10 pontos percentuais atrás de um homem que não tem participação política ativa há 10 anos. Há 10 anos, há 7 anos. Bem, também há 10 anos não falta muito para fazer 10 anos. Portanto, eu creio que se deve a isto. Posso estar completamente equivocado na minha análise, porque é apenas, eu não estou a analisar dados aqui concretos, não é? Aqui é só mesmo, esta parte final aqui é só mesmo a minha opinião, do que eu vou ouvindo, do que eu vejo, destas sondagens também, não é? Porque nós podemos tirar algumas ilações. E eu creio que é isso que se passa. Há um desejo do entendimento e de um puxar de um dos partidos do Bloco Central para a direita. Porque senão as pessoas perdem. E digo já, uma das razões pelas quais o PSD talvez não ganhe estas próximas eleições é porque eu acho que há muita gente que votou no PSD há um ano atrás a pensar que não haveria uma negociação com o PS, ou que iria haver um corte total com o PS. Um diálogo que tem sempre que acontecer com todos os partidos. Vivemos em democracia, é assim que funciona e ainda bem. Mas agora, o estilo de governação teria que ser mais direcionado à direita. Era isso que se esperava, digo eu, da maior parte das pessoas que votou na AD em 2024. Enfim, os eleitores da AD que estiverem aí, digam-me se têm a mesma opinião que eu ou não. E pronto. Se calhar até era uma boa amostra, obviamente que é só um vídeo e portanto não seria uma amostra representativa, mas era bom saber a vossa opinião nos comentários relativamente a isto. Portanto, deixem a vossa opinião, digam o que acham sobre isto, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site e podem ir lá ter diretamente através do segundo link da descrição. Ficamos por aqui, meus amigos. Metam like, subscrevam e partilhem e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.